Que Deus te abençoe, o nosso Santo Espírito e o Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela companhia aqui no canal. E hoje vamos ler o profeta Jeremias, continuando, agora dos capítulos 13 ao 16. Que Deus te abençoe com muita sabedoria nesta leitura da palavra. Ouça e leia com atenção. Vamos lá, capítulo 13, o cinto de linho, diz assim: Assim me disse o Senhor: Vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: Toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos. Dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali, na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: Dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido, e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor: Deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Pelo que dize-lhes esta palavra: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Todo jarro se encherá de vinho, e dir-te-ão: Não sabemos nós muito bem que todo o jarro se encherá de vinho? Mas tu dize-lhes: Assim diz o Senhor: Eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém. Falo-os-ei em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Ouvi e atentai. Não vos ensoberbeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que ele faça vir as trevas, e antes que tropecem os vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte e a reduza à escuridão. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará, e em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha mãe: Humilhai-vos, assentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos cativos. Levantai os olhos, e vede os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado, o teu lindo rebanho? Que dirás, quando ele puser por cabeça contra ti aqueles a quem ensinaste a ser amigos? Acaso não se apoderarão de ti as dores, como a mulher que está de parto? Quando disseres contigo mesmo: Por que me sobrevieram estas coisas? Então sabe que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violência. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal.
pelo que os espalharei como restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Esta será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Assim também levantarei as tuas fraldas sobre o teu rosto, e aparecerão as tuas vergonhas. Tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? Capítulo 14. Grande seca em Judá, diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, as tuas portas estão abandonadas, e de luto se curvam até ao chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. Os seus poderosos enviam os criados a buscar água. Estes vão às cisternas e não acham água. Voltam com seus cântaros vazios e, decepcionados e confusos, cobrem a cabeça. Por não ter havido chuva sobre a terra, esta se acha deprimida, e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Até as servas no campo têm as suas crias, e as abandonam, porquanto não há erva. Os jumentos selvagens se põem nos desnudos altos, e ofegantes sorvem o ar como chacais. Os seus olhos desfalecem, porque não há erva. Posto que as nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome, porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel e redentor seu no tempo da angústia, porque serias como estrangeiro na terra e como viajante que se desvia para passar a noite? Porque serias como homem surpreendido, como valente que não pode salvar? Mas tu, ó Senhor, estás em nosso meio e somos chamados pelo teu nome, não nos desampares. Assim diz o Senhor sobre este povo: gostam de andar errantes e não detêm os pés. Por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo, para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Sim, portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada. Não haverá quem o sepulte, a ele e às suas mulheres, a seus filhos e às suas filhas, porque derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto lhes dirás esta palavra: os meus olhos derramem lágrimas, de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem filha do meu povo está profundamente golpeada, de ferida muito dolorosa. Se eu saio ao campo, eis aí os mortos à espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome. Até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão. Acaso já de todo rejeitaste a Judá? Ou aborrece a tua alma a Sião? Porque nos feriste e não há cura para nós? Aguardamos a paz e nada há de bom, o tempo da cura e eis o terror.
Conhecemos, ó Senhor, a nossa maldade e a iniquidade de nossos pais, porque temos pecado contra ti. Não nos rejeites por amor do teu nome, não cubras de opróbrio o trono da tua glória. Lembra-te e não anules a tua aliança conosco. Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Capítulo 15 diz assim: Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Quando te perguntarem: para onde iremos? Dir-lhes-ás: assim diz o Senhor: o que é para a morte, o que é para a espada, o que é para a fome, e o que é para o cativeiro. Porque os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor: com a espada para matar, com cães para os arrastarem, e com as aves dos céus e as feras do campo, para os devorarem e destruírem. Entregá-los-eis para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Pois quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pelo teu bem-estar? Tu me rejeitaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e te destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Cirandei-os com a pá nas portas da terra, desfilhei e destruí o meu povo, mas não deixaram os seus caminhos. As suas viúvas se multiplicaram mais do que as areias dos mares. Eu trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe de jovens. Fiz cair, de repente, sobre ela angústia e pavor. Aquela que tinha 7 filhos desmaiou como para espiar a alma. Pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia. Ela ficou envergonhada e confundida. E os que ficaram dela, eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz, homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem lhes emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte, ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes, lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão. Eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu, para mim, um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Portanto, assim diz o Senhor: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. E eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles.
Eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. Eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. Arrebatar-te-ei das mãos dos iníquos, livrar-te-ei das garras dos violentos. Capítulo 16. A vida solitária do profeta, figura do povo. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor: Não entres na casa do luto, não vás a lamentá-los, nem te compadeças deles, porque deste povo retirei a minha paz, diz o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Nesta terra morrerão grandes e pequenos, e não serão sepultados. Não os prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão as cabeças. Não se dará pão a quem estiver de luto para consolá-lo por causa de morte, nem lhe dará a beber do copo de consolação pelo pai ou pela mãe. Nem entres na casa do banquete para te assentares com eles a comer e a beber, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que farei cessar neste lugar perante vós e em vossos dias a voz de regozijo e a voz de alegria, o canto do noivo e o da noiva. Quando anunciares a este povo todas essas palavras e eles te disserem: Por que nos ameaça o Senhor com todo este grande mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então lhes responderás: Porque vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, e os serviram, e os adoraram, mas a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior do que vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não me dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conhecestes, nem vós nem vossos pais, onde servireis a outros deuses, de dia e de noite, porque não usarei de misericórdia para convosco. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: Tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, dos quais pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais caçarão sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos seus olhos. Primeiramente pagarei em dobro a sua iniquidade e o seu pecado, porque profanaram a minha terra com os cadáveres dos seus ídolos detestáveis, e encheram a minha herança com as suas abominações. Ó Senhor, força minha e fortaleza minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os confins da terra, e dirão: Nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Terminamos os capítulos de hoje. Muitas palavras de sabedoria e eu espero que você tenha aproveitado. E já fica o convite para amanhã, se Deus quiser, estarmos de volta aqui no canal.
e lermos os próximos 4 capítulos do profeta Jeremias. Deus te abençoe, muito obrigado e até lá.